da sequência, vamos fazer o seguinte. No primeiro módulo, né, na primeira parte básica, eu ensinei vocês a dividirem um site usando tabela. O site que nós fizemos foi no modelo de tabela. Se eu fosse usar, por exemplo, tabela nesse, eu colocaria ali o título na primeira célula, o texto aqui na segunda. Vamos ver aqui, por exemplo, como ficaria. Deixa eu só fazer uma diferenciação nele. Vou colocar uma cor de fundo aqui e outra aqui, só para dar uma diferença. Então a minha tabela, ela seria feita dessa forma aqui, ó. Deixa eu dar um F12. Beleza, só para me salvar as alterações. O meu site ficaria ajustado desse jeito aqui, né, com uma célula aqui em cima, uma cor de fundo e tal. Nós até aprendemos a fazer as edições. Eu poderia substituir a tabela, eu até prefiro trabalhar assim, por divs e formatar essas divs usando aí o CSS. Então vou desfazer aqui, né, Ctrl Z ali para desfazer. Vou vir aqui para o código, trabalhar, né, dentro do corpo da página as divs, que são como se fossem divisões, né, áreas aí que você vai dividir o seu site. Elas só podem ser criadas, né, dentro do corpo da página. Então nós vamos fazer ela ali dentro do... Então, por exemplo, aqui, ó, o meu aprendendo a trabalhar com CSS, vou tirar esse P aqui, ele vai ser uma div. Então vou colocar aqui antes dele, né, div. Vou dar uma identificação para ela, né? Quem viu o curso de HTML5 sabe o que é isso aí. É a forma em que eu vou me referir a ela depois no meu CSS. Vou fechar essa div conteúdo aqui, ó. Vou dar um nome para ela de conteúdo 1 e a outra conteúdo 2. Deixa eu já copiar isso aqui para agilizar. Então aqui onde eu tenho esse segundo parágrafo, posso até tirar ele. Vou colocar aqui conteúdo 2. De forma que se eu me referir para formatar conteúdo 1, obviamente eu estou mexendo ali com o título. Se for o conteúdo 2, eu vou trabalhar aqui com esse segundo aqui. Pronto. Div. Beleza. Então eu tenho aqui os meus dois identificadores e as minhas duas áreas criadas. Então se eu vim aqui para o design, ele vai ter aqui umas linhas tracejadas, né, mostrando aqui as minhas divisões. Vamos supor que eu queira mexer com a primeira divisão ali onde está o texto, aprendendo a trabalhar com CSS. Eu vou vir aqui dentro do meu estilo CSS e vou ter que apontar que eu quero trabalhar, né, formatar com mexer no conteúdo 1. Eu tirei aqui a cor de fundo, né, do corpo da página, por isso que está sem ali. Aqui embaixo, ó, vou fazer o seguinte, fora do corpo, mas dentro aqui do meu estilo. Eu vou apontar para a div conteúdo 1. Como que eu faço isso? Eu uso o jogo na vela e coloco aqui o nome dela. Então ele vai entender que eu quero formatar ali na minha div conteúdo 1. Vou abrir e fechar chaves e dentro das chaves eu começo a jogar os parâmetros. Vamos supor que eu queira deixar o título com a cor vermelha. Então eu vou pular color, né, coloco aqui o red. Vamos lá, Ctrl S. Se eu vim aqui na minha página e atualizar ela, ele já deixou o título ali, né, com a cor vermelha. Eu queria mexer com o tamanho dela. Então vou colocar aqui font size, que é um outro parâmetro, e vou dar o valor para ele aqui, né? Por exemplo, 19 px, vai ficar com 19 pixels a minha fonte ali. Então aumentou um tiquinho aqui. Tem uma outra propriedade que é o EM. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 3 EM, ela é bem maior. Vamos lá, Ctrl S. Deixa eu voltar lá. No caso aqui ele deu uma diminuída. Vamos ver aqui. 30. Porque não tem espaço ali mesmo. Ctrl S, vamos ver. É isso mesmo, porque o espaço não validou, né, a propriedade. Então, EM ali é uma propriedade bem maior do que os pixels aqui. Vamos fazer o seguinte, eu prefiro usar pixel. Vou deixar aqui 25 pixels e vamos fazer aqui uma modificação para o conteúdo 2. Deixa eu copiar isso aqui, colar. É a mesma coisa, né? Eu coloco o jogo da velha, o nome da div e vou trabalhar aqui com umas propriedades diferentes. Vou colocar a cor, por exemplo, azul. Vou colocar aqui uma largura para essa caixa, né, width. Vamos supor que ela vai ter, por exemplo, 900 pixels. Então ela vai ficar ali com 900 na largura. Então vou salvar aqui, ó, e vamos analisar, né, como que ficou. F5 ele já deixou para mim ele aqui com 900 pixels de largura. Vou diminuir um tiquinho isso aqui. Vou deixar 350. Ctrl S. Deixa eu só ver mais ou menos aqui como ficou o tamanho. Isso para ficar parecido com aquela tabela. O que mais que tinha na tabela? Ele tinha uma cor de fundo aqui em cima. Antes de colocar uma cor de fundo ali, deixa eu só alinhar esse texto mais usado aí para as páginas, né? É o justificado. Então, text align, eu vou colocar aqui justify. Opa, pronto. Então ele vai ficar ali
justificado. Depois a gente testa essa propriedade aqui. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a mesma largura aqui para cima, que se eu salvar e atualizar isso aqui, né, certinho, já ficou justificado. Se eu colocar uma cor ali em cima, ele vai ficar bem maior. Então, como que eu coloco aqui uma cor? Background, color. Dentro do conteúdo 1, vou colocar aqui uma cor, por exemplo, hexadecimal pode ser 3A, jogo da Vera, 3A, 3A, 3A. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui lá. Beleza. Olha lá, ela passou, né, do tamanho, ela ficou em todo o tamanho ali do meu navegador, da minha página, porque eu não coloquei largura para ela também. Então eu vou colocar aqui, ó, o mesmo parâmetro de largura aqui para cima, que é o edit, e ele vai ficar, né, mantendo aqui certinho. Então trabalhar com CSS aí é facinho. Esse texto eu queria alinhar ele ao centro, então basta eu vir aqui dentro da minha div do conteúdo, colocar o parâmetro que vai fazer o alinhamento, né, e escolher para poder alinhar aí, no caso, ao centro. Então, criar divs, né, e passar formatações para ela aí é muito fácil. Na próxima aula a gente dá sequência nisso aí.